As paz, amada igreja. Bom dia. Os que eu não cumprimentei, que eu não vi antes. Glória a Deus por esse dia que o Senhor fez. Para nós é uma continuidade, né? Que pena que é só nesse dia que as pessoas lembram, né, de falar com alguma coisa a respeito. Às vezes nem é a respeito do nosso Senhor, né? Mas a gente é todos os dias. Nós somos todos os dias. Todos os dias nós temos que lembrar que o Senhor morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou, né? Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras, né? Isso é algo que tem que estar diário na nossa fé, na nossa pregação, né? Não é numa época, não é num tempo, né? O Gaúcho lembrou muito bem, né? Uma das minhas orações, eu tenho visto aqui, eu pedi que alguém acenda a luz, por favor, é que Deus continue, né, usando, como Ele já começou, assim, né, timidamente, mas já está também, já não está mais timidamente, né, usando o Gaúcho, né, com graça. Eu tenho orado pela vida dele. Eu creio que o Gaúcho, no tempo de Deus, pode ser levantado para o Ministério da Palavra, né? Isso é muito rico para a igreja precisa disso, de homens comprometidos com a palavra. Deus tem algumas questões com ele ainda, ele deve tratar ainda com o Gaúcho, né? Mas o Gaúcho já está pregando, né? A gente já vê, foi no retiro, eu comentei com o pastor Michael, né? Ele já vê que é normal a pregação. A pregação, sim, prega lá na tua casa, lá com o grupo, né? Mas quem mete a mão nesse arado aqui é uma renúncia maior, bem maior. Mas Deus tem um propósito, né? E o Gaúcho tem sido agraciado, né? Com isso, nós podemos ver essa graça na vida dele, né? Deus começando a trabalhar no coração dele, questão da escritura, esse amor, né? E isso é muito legal, assim, é uma bênção para mim, é uma riqueza, né? Não queria deixar de dizer, eu tenho orado por ti sobre essa questão. Isso está no meu caderno, tá? Queria pedir que os irmãos leiam comigo rapidamente o Evangelho de Lucas. Eu vou fazer uma coisa, eu vou ler o texto de Lucas, depois eu vou só fazer um parênteses que nem o pastor Michael fez ontem sobre um assunto. Mas eu quero que os irmãos leiam comigo Lucas, capítulo 11. Nós lemos esse texto aqui no retiro. 11, versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, era um dos que estavam junto, né? Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos, né? É muito interessante. Esse versículo foi falado aqui pelo pastor Michael, por mim, ao longo das ministrações, pelos irmãos. E esse desejo de aprender a orar continua no nosso coração. E o Senhor é o nosso mestre. E nossos objetivos essa manhã é falar da vida de oração de Jesus no Evangelho de Lucas. É um desafio, não é necessariamente uma exposição bíblica, nem panorâmica, assim, mas a gente vai tentar mostrar algumas evidências dessa vida de oração prática que Jesus teve, que serve de modelo para nós. Jesus é o nosso modelo. A perfeita varonilidade, a medida e a estatura do varão perfeito está em Jesus, né? A todos nós aqui, né? Podeis assentar, irmãos. Nós vamos falar sobre isso hoje. A vida de oração de Jesus no Evangelho de Lucas. Mas eu quero fazer um parênteses. Conversei com o pastor Michael ontem. Talvez alguns irmãos ainda estão pensando, né? Como é que fica assim a nossa oração em relação à Trindade? Esse vai ser o parênteses. Nós vamos falar rapidamente aqui.
a Trindade, né? Nós podemos orar a Trindade, né? Não a Trindade, não é esse termo, né? Porque daí, no caso, nós oramos a Deus, daí sim, nós oramos a Trindade, quando nós oramos a Deus, né? Dessa forma, e o padrão da oração bíblica é o Pai. Foi como Jesus nos ensinou, é o Pai, nosso Pai, Pai nosso, né? Pater Irmão é um dos ensinos mais antigos que tem sobre essa oração do Pai Nosso, né? Mas nós podemos orar ao amado Espírito Santo? Nós podemos orar ao Senhor Jesus? Né? Sim, alguém respondeu aí, né? Nós podemos. A gente só não pode fazer aquela incongruência que o pastor Michael falou, muito bem falado, que é confundir as pessoas da Trindade, né? Daqui a pouco tu tá orando, falando com o Espírito Santo, com o amado Espírito Santo, e tu fala assim, obrigado, Espírito Santo, que tu morreu na cruz por mim, né? Não foi o Espírito Santo que se fez homem e que foi pendurado no madeiro e morreu, né? Foi sepultado e ressuscitou conforme diz as Escrituras. A gente sabe quem foi. Foi o Filho. Foi o Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Amém? Então, essa incongruência que o pastor Michael ensinou ontem, a gente não vai cometer, porque a gente já sabe que a gente pode... Vamos escrever, ó, importante lembrar desse texto. 1 Coríntios 14, 15. 1 Coríntios 14, 15. Eu vou ler rapidamente aqui. É um texto muito conhecido. Que fareis, pois, né, ele está perguntando, orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Nós vamos só nessa primeira parte do versículo, tá bem, irmãos? Então a gente não ora assim, sem entendimento, até porque a nossa fé não é cega, irmãos. A nossa fé é fundamentada nas Escrituras. As Escrituras estabelecem perfeitamente o que é o Pai, o que é o Filho, o que é o Espírito, qual é a função de cada um, que eles compõem um único Deus, a Trindade, né? O Deus único. Nós chamamos de Jeová, né? Yahvé, o nome de Deus, né? A gente pode ver no Antigo Testamento muito aquelas letras garrafais na Bíblia CF. Algumas outras versões também vão ter que é Senhor. Garrafalzão, assim, né? Tudo garrafal, assim. Faz um sentido aquilo ali, no Antigo Testamento, né? Vamos lá. Eu quero mostrar alguns exemplos para os irmãos. Sobre o Espírito Santo, nós não vamos ter, assim, um versículo que ele diga simplesmente que nós podemos orar ao Espírito Santo. Mas sim que a gente pode orar em espírito, lembrado pelo pastor Michael ontem, lembra? Nós oramos em espírito o tempo todo e somente em espírito nós podemos orar. Amém, irmãos? Somente pelo Espírito Santo podemos dizer Abba, Pai. Meu Pai. Então, somente pelo Espírito. Mas nós temos alguns versículos que falam aproximadamente sobre isso. Nós já lemos ontem Romanos 8, 26, eu não vou ler, mas eu quero... Na verdade, como os versículos eles não são tão exatos assim, eu quero só dizer para os irmãos, em resumo, que nós oramos em Espírito, na presença do Espírito, no Espírito também. Não que haja uma distinção, mas são os termos que a gente vai encontrar. E quando nós estamos juntos, o pastor Michael até fez em algum momento da pregação dele, ele falou assim, ó, que o Espírito nos impele, que o Espírito nos move. Acho que era esse o sentido que ele não se aprofundou tanto, mas quando nós intercedemos por alguém, nós somos movidos pelo Espírito de Deus para orar, para interceder, para suplicar, para rogar, né, para clamar por alguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. Não é nós mesmos, porque nós somos bons, porque nós temos conhecimento. Não. É o Espírito Santo. E sempre vai ser ele, irmãos. A iniciativa é dele. Né? Que ninguém pense de si, nesse sentido, além do que convém. E nem a quem também. Nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Como sua habitação, né? Mas eu quero ler uns versículos para vocês verem a oração ao Senhor. Quer ver, ó? Eu quero começar aqui lendo com os irmãos, que é o mais importante, talvez eu cite outros ou não,
Atos 7:59. Irmãos, essa oração, ela é muito importante. Ela é feita ao Senhor Jesus. Vamos lá. E apedrejavam a Estevão, que em invocação, ou seja, em oração, né, clamando, rogando, dizia: Senhor Jesus. Explícito. Ele está orando a quem? Ao Senhor Jesus. Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus também. Né? Aliás, igual que, né? Recebe o meu espírito. Aqui o Estevão, ele vai... Eu não vou entrar ali na passagem, irmãos. Eu só quis mostrar para vocês que ele estava orando ao Senhor Jesus, amém? E ali, o Senhor Jesus, nós identificamos justamente essa questão que Jesus como Deus, a divindade de Jesus, porque ele vê o Senhor de pé. E tem um detalhe importante. Porque na vida de oração do Senhor Jesus, meus irmãos, nós falamos ontem também, eu falei de manhã, se eu não me engano, o pastor Michael deve ter tocado também. Tocou sim, tocou. Nós dois tocamos na questão da cruz. Quando ele ora, Pai, perdoe-os, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Estevão orou da mesma forma. Estevão ora ao Senhor Jesus, mas Estevão ora a oração que Jesus ensinou. Estevão não andou com Jesus. Pelo menos não está claro que ele andou, né? Creio que não. Aliás, pela idade, por algumas circunstâncias, a gente não consegue ver uma... Mas ele era um discípulo de Jesus. Nessa altura ele já era um diácono, né? E ele expunha a palavra. É um diácono que expunha a palavra. E ele ora as palavras de Jesus, né? No 60, a Bia não, a Silvia já falou, bota no 60 para nós ali, que é melhor assim mesmo, obrigado. Vamos lá, ó. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Né? Ele está orando no sentido que ele aprendeu com o Senhor. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Senhor Jesus está dizendo em outras palavras, eles não, tipo assim, eu morro por esses pecados também. Por todos os pecados. Porque foi isso que ele fez, ele morreu por todos os homens e por todos os pecados. Tá? Eu acho que está suficiente, né, pastor? Eu acho que só para... E nós podemos orar ao Espírito Santo no sentido da nossa relação da intimidade. Quantos de nós podemos chegar, amado Espírito Santo, obrigado pelo privilégio de ter a tua presença na minha vida, governando o meu ser. Amado Espírito Santo, eu quero ser cada vez mais cheio dos teus dons e ministérios. Porque quem dá dons aos homens também é o Espírito Santo. Ele dá a quem lhe apraz, ou quem ele quer. Que são aqueles que ele governa. Aqueles que são dele. Né? Comprados pelo Filho. Que foi enviado pelo Pai. Você está entendendo? Da qual ele veio para ensinar. E ele não veio para falar de si. Ele não veio para falar... É a mesma coisa que Jesus. Jesus fala em algumas oportunidades, né? Eu não vim falar de mim. No sentido de que ele veio falar daquilo que o Pai tinha dito, ordenado ele que ele falasse. E depois, quando ele fala, e um outro será enviado, eu vou partir, o Consolador vai ser enviado, Paráclitos, e ele também não falará de si, ele vai continuar a obra falando exatamente. E para isso nós oramos, né? Para isso que nós buscamos a presença do Espírito Santo, para sermos cheios dessa forma. Então, dito isso, irmãos, esse parênteses que eu queria fazer, sobre sim, nós podemos orar a cada uma das pessoas da Trindade, ao nosso Deus, que também é a Trindade, né? De fato. Um só Deus, distinto em três pessoas, né?
Amém? Então vamos lá então. A primeira coisa que eu queria ver com os irmãos no Evangelho de Lucas, eu queria que os irmãos abrissem o primeiro princípio, talvez assim. Quando eu falo de Jesus, eu sempre tenho um cuidado, porque eu sei que tudo que Jesus fez era intencional. O nosso Senhor, ele era intencional na pregação, inclusive, ele era intencional no ensino, ele era intencional. Então ele tinha uma intenção, ele queria aquilo, ele queria fazer aquilo, ele sabia que aquilo precisava ser feito. Então é nesse sentido que a gente tem que aprender com o Senhor Jesus. Então ele orava, né? E vocês vão observar, a gente não vai ter um tempo tão... Mas eu quero observar com vocês os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, que são os sinótipos, eles são muito idênticos, ou seja, eles convergem meio que quase que igual em quase tudo, né? E João é bem distinto, mas João também vai ter, nesse caso, vai ser tipo assim, semi-sinótipo naquilo que ele concorda, ele não discorda em nada, perdão, naquilo que ele acompanha o relato, a biografia, né? O registro. Então, no Evangelho de Lucas, nós temos algumas características que só tem no Evangelho de Lucas. E, em especial, é sobre a vida de oração de Jesus. Detalhes maravilhosos, meus irmãos, que tu não vai ver em Mateus. No mesmo momento, vai estar escrito em Lucas, e orando Jesus, e tendo orado Jesus, Jesus orou, mas não vai estar lá em Mateus, não vai estar lá em Marcos, não vai estar em João. Olha que riqueza isso. E é sobre oração. A gente conversamos um pouco aí com o pastor Michael, e é um detalhe que não pode passar desapercebido nesse nosso momento, que a gente não vai conseguir nem de longe esgotar um assunto que ele acompanha do início ao final da vida cristã, todos nós. Nós temos muito que aprender, porque a gente não sabe orar como convém. A gente precisa sempre ter essa oração inicial aqui, né? Senhor, ensina-nos a orar, né? De uma maneira, né, que... deixa eu só ver uma coisa. Tem um versículo que fala dos discípulos de João orando. Deixa eu ver só se eu acho aqui rapidinho. Eles jejuando e orando. Onde é que está esse... Eu anotei isso. Eu devo ter anotado. Se eu não achar, não tem problema. Mas é por isso que os discípulos falam. Porque eles veem que os discípulos de João oravam, jejuavam. E aí eles vão falar com Jesus, e Jesus prontamente. Bom, deixa eu ver se... Depois a gente acha aqui. Mas tem esse versículo, viu, irmãos? Eu não estou maluco, não. O Michael sempre me ajuda, daqui a pouco o Michael já... Mas vamos lá. Primeiro princípio, primeiro ensinamento de Jesus. Lucas 3, versículo 21 e 22. Né? Ali no capítulo 1 de Lucas a gente já vê uma trajetória de oração. Vou ler 2 versículos rapidamente. Versículo 10 e 13 diz assim, ó, e toda a multidão e o povo estava fora, orando a hora do incenso. Então era uma prática, né? Esse registro eu considero importante, porque está dizendo que todo o povo, a multidão, aliás, perdão, a multidão do povo orava, né? Estava orando a hora do incenso. Depois olha só o 13, né? Mas o anjo lhe disse, aqui está falando sobre Zacarias já, né? Sobre João Batista. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E bem interessante, irmãos. Deus manda um anjo. Lógico, era para falar sobre um cumprimento de uma profecia que era João Batista. O Batista, né? João o Batista, corrigindo. E aí Deus manda um anjo, ó, só para dizer assim, ó, não teme, a tua oração foi atendida. Vocês veem que como Deus dá valor para a oração? Porque a oração é importante para Deus. Já falamos isso também. É importante para Deus que nós oremos. Para que nós sejamos cheios do Espírito. Para que a gente seja cheio da Escritura. É importante que nós oremos. Até porque sem a oração, a relação com as Escrituras é uma relação muito fria, muito opaca. Experimenta ler a Bíblia assim, simplesmente, mas experimenta orar assim com humildade, sabe? Oh, Senhor, fala comigo, Senhor, mais uma vez, revela, não ilumina os olhos do meu entendimento. Irmãos, a lente muda.
Não é que uma mística, não, é apenas o fato. Orar antes da pregação, vai pregar para alguém, mesma coisa. Ora, irmão. Tudo começa na oração, inclusive a conversão daquele que tu vai pregar. Inclusive o ensino daqueles que tu vai ensinar. Hoje também eu estava orando por vocês. Crendo, né, que o Senhor ia ter misericórdia de mim. E nos ensinar a todos nós. Então nós dependemos do Senhor, por isso oramos. Oração é para os fracos. E aqui os fortes entenderão. Eu sou fraco, eu preciso orar bastante. Né? E aqui no capítulo 3, versículo 21 e 22, diz a palavra de Deus. Vamos lá. Mas o anjo, vamos lá. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, leiam comigo, orando ele. Ele aqui é Jesus. O céu se abriu. Primeira coisa. Isso está nos outros evangelhos, tá, irmãos? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu, o Pai falou, né? Com prazer, isso tudo está nos outros evangelhos. Mas isso aqui não está. Orando ele, é um detalhe riquíssimo. Pelo menos para mim. É um detalhe que me chama muito a atenção. Porque era um momento importante, era o cumprimento de uma das promessas. O que Jesus fala para João Batista, né? Não, é importante que se cumpra todas as coisas, né? Todas as promessas. Então, a gente observa aqui, né, nesse versículo, o versículo 22 também, o céu se abriu, só para dar continuidade. Obrigado. E o Espírito Santo, ó, aqui a gente já vê, né, o amado Espírito Santo, desceu sobre ele. Eu lembro muito, eu gosto muito, sempre quando eu falo do Espírito Santo, assim, que ele desceu sobre Jesus, 100% homem, amém? 100% homem, reconhecido em figura humana. Deus se fez carne, lembram? Tem vários textos, né? Doutrina preciosa para nós. Atos 10:38, vamos fazer só um... Eu acho que eu não notei aqui, mas eu lembrei, ó. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Para quê? Olha que interessante. Ao qual andou fazendo bem, né, por toda parte, né, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nesse momento do batismo, podemos voltar ali, por favor? A gente vê o quê? Exatamente isso. Jesus sendo capacitado ali de forma, na sua condição humana, ele é cheio do Espírito Santo, ele é ungido por Deus ali. E isso não acontece só ali, porque depois Jesus ele vai, a gente percebe, né, mais além, que ele vai entrar né, na sinagoga, né, que ele entra e lê, e o profeta Isaías, e ele vai dizer, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Lembrei disso. É muito interessante isso, irmãos. Ele é meio censurado ali, né? O cara fica assim, tipo, qual é que é, né? Quem é esse aí, né? A gente sempre lembra, né? Esse não é o filho do carpinteiro. Né? A gente lembra dessas falas, né? Sempre tinha alguém para desdenhar do Filho de Deus. Inclusive, quando o Satanás, irmãos, ele vai tentar essa identidade de Jesus, que é confirmada nas Escrituras, o Satanás chega assim, ó. Se tu és. Lembra? Se tu és o Filho de Deus. É sempre o se, né? O pastor Michael chamou a atenção do se ontem também, né? Se, aquele se, ele sempre traz um que, né? Se tu podes, né? Se tu pode. O pastor Michael falou, pô, tá falando com Deus ali, se tu podes, né? Daí Jesus, ele, né? Bom, se tu podes crer, né? Tipo, se tu podes deixar de ser um incrédulo, se tu podes, né?
Nós vamos na meio, né? A gente é meio gaúcho, dá vontade de, né? Mas veja bem, irmãos, o Satanás, quando ele chega diante de Jesus, ele diz isso. Mas ele fala sobre o que? Sobre a identidade de Jesus. Jesus orou e Deus abriu o céu. Quantas vezes foi falado aqui pelo pastor Michael, céus de bronze, né? Nos assolam, né? Antigamente a gente tinha uma expressão, parece que a minha oração não passou do teto, né? Quem conhece, a Bia Rio ali, os mais antigos vão lembrar disso, né? Parece que a minha oração não passou do teto. É essa perspectiva aí. Às vezes, irmãos, tá pesado o negócio, a gente fica ali, né? Às vezes é um pouquinho falta de vergonha, né? Uma confissão, arrependimento já resolvia na presença de Deus, um quebrantamento, né? Vamos falar também aqui, né? Mas às vezes não, às vezes é espiritual mesmo. Às vezes é aquilo que a Escritura diz, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados, as potestades, é espiritual. Por isso que a gente deve orar. Uma das armas poderosas em Deus para destruir, para desfazer as obras do inimigo, meus irmãos, é a oração. Como diz o nosso amado pastor Glavan, peguemos nas armas. Gosto muito disso, assim. Quantas vezes eu via situações e o Glavan chegava assim, peguemos nas armas. Levanta daí, vamos pegar nas armas, tu é um soldado. Eu estava lá em depressão. Pastor Alberto também. É isso. É nesse sentido. Jesus prova para nós, irmãos, que quando a gente ora, nós também, agora aplicando para nós, o céu se abre. O Espírito desce. Já desceu. A gente cantou um cântico ali, eu tenho às vezes umas questões pessoais, né? Do bem-vindo, aquelas coisinhas assim, né? Eu sou... E pior que o cântico ali, aquele cântico ali, glória a Deus pelo cântico, né? Mas é tipo assim, a gente chama de Emanuel, que é Deus conosco, mas a gente diz, mas seja bem-vindo. Mas tá tudo certo, né? A gente entende. A gente entende a composição. Não é de difícil compreensão, né? Mas o Espírito desce e ele permanece. E ele se entristece. Porque quando a gente não ora, a gente peca. Sabia? A gente já viu isso. Vimos ontem, né? Toda vez que nós não oramos, meus irmãos, nós agimos com rebelião. Nós agimos com desobediência. Nós agimos com independência. Isso é um fato na vida cristã. Quando não há oração, não houve uma priorização. Os irmãos observaram muito essa questão da administração, questão da prioridade, irmãos. O Senhor Jesus, ele priorizou Deus, irmãos. Nós vamos ver isso aqui hoje. Ele priorizando a comunhão com Deus. Nós vamos ver isso aqui hoje. Em detrimento de outras coisas tão criteriosas, nobres, importantes. Jesus priorizou Deus. Priorizou a oração. Nós vamos ver isso aqui hoje. Vai ser muito interessante, mas é um tópico à frente aqui. Então, irmãos, esse princípio é um princípio de capacitação, porque Deus, eu falei que o diabo foi ali, disse, tu és o filho de Deus, mas Deus fala, este é o meu filho amado. Quando a gente ora, a gente também pode ouvir, porque o Pai responde. E ele vai dizer também, meus irmãos. Eu estava conversando com o irmão de Porto Alegre, e ele me disse assim, aquele dia que tu falou para mim orar, eu pensei que tu ia ligar para mim, que tu ia abrir a Bíblia, que tu ia... Daí tu só botou assim, ó, vai orar. É uma relação de amor lá que eu tenho, lá em Porto Alegre. Só botei assim, ó, vai orar. Não botei nem que eu ia orar por ele, eu orei. Mas eu botei, vai orar. E ele me disse que enquanto ele orava, Deus falou para ele que amava ele. Deus se manifestou para ele e falou, eu te amo. Não importa o que vocês estão dizendo, eu te amo. E esse é aquele amor que a Bíblia diz que encobre multidão de pecados, que absorve, que perdoa, que restaura.
que redime. Cantamos hoje os redimidos. Os redimidos que dizem, vem. Os redimidos que amam a volta do Senhor. Muito importante isso, irmãos. O céu, Jesus orou, o céu se abriu. Jesus estava obedecendo ele para que se cumprisse. Jesus orou, o Espírito desceu, encheu ele, né? O Pai falou. Quando a gente ora, o Pai fala. Amém? Amém, irmãos? Tem café ali, a Bia fez bem gostosinho. Não tem mais, mas amém, amém, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Quando a gente ora, o Pai fala. O Pai fala. Quando a gente lê a Bíblia, o Pai fala. Lembremos, né, o Spurgeon lá, né? O que é mais importante, a oração ou a palavra? Tá, o que é mais importante, ter o oi direito ou o oi esquerdo? Os dois são importantes. Vamos passar aqui o próximo. Eu quero que os irmãos abram agora no capítulo 5, versículo 15 e 16. Exatamente, eu quero, com isso, como eu comentei, eu quero fazer a costura aqui. Jesus priorizava a Deus. Meus irmãos, é interessante isso, porque no momento que tu vai obedecer a chamada, o ministério e a carreira que está proposta para ti, Jesus nos dá um exemplo. Se tu cuidar das coisas de Deus, se tu orar, se tu ter uma vida de renúncia e de cruz, meus irmãos, tu vais ver a glória como Jesus viu. Não há glória sem cruz. Jesus provou isso. Também. Por isso que ele falou, pega a tua cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Então, nesse sentido, é como se a gente pudesse falar assim uma frasezinha aqui, uma frasezinha daquelas, né? Vive a tua piedade, a tua devoção, o teu compromisso com Deus, que Deus cuida da tua reputação. Que Deus cuida das tuas coisas, que Deus cuida da tua provisão, sabia? Quantas vezes a gente fica apavorado com a provisão? E nós temos o provedor. E Ele está conosco, Ele está em nós. E Ele ouve, porque quando nós oramos, ou quando nós buscamos, Ele fala. Ele não só ouve, Ele fala. Ele fala. Vamos lá, então. A sua fama, porém, se propagava, né? Ainda mais. Lembrando aqui, irmãos, todo pregador, isso aqui vai mais pastor Maico, aqui, né? Todo pregador, ele gosta de público, gente. Ele pode até dizer que não, mas entendo o que eu quero dizer, mas ele gosta porque ele quer pregar para o máximo de pessoas possível. Vocês entenderam? É nesse sentido. Ele quer que a mensagem do evangelho alcance. Então, todo pregador gosta de, né? Multidão. Isso é saudável. Só vira um problema quando isso é para se enaltecer, se glorificar, se aparecer. Lá em João 8, vai dizer o seguinte, que aquele que fala de si, glorifica a si mesmo, não glorifica a Deus. Mas eu não falo de mim, mas daquele que me enviou. Por isso eu glorifico o meu Pai. É isso que Jesus está dizendo em João 8. Esse é o sentido do que ele está dizendo aí. A gente não falar de si. Então lá, e ajuntava-se muita gente. A gente sabe o que isso significa o quê? Muita gente. Multidão. Para ouvir a pregação. Ó. Então todo pregador, né, gostaria de uma multidãozinha assim, para poder pregar o evangelho de Cristo. Entende? Para ser também por ele curadas, daí é o interesse aqui do povo, né? Porque eles procuravam Jesus, porque era também um bando de interesseiros, de perdidos também. Curadas das suas enfermidades. Até muitos seguiam só por causa disso, viu? A Bíblia fala isso. Eles tinham interesse só nisso, só na cura. Passa lá. Agora leem com muita atenção comigo. Obrigado, mano. Ele, porém, vamos juntos, retirar. Mas como assim, irmãos? Quer dizer que Jesus não atendia eles? O que Jesus fez? Jesus não atendeu aquele pessoal enfermo lá do hospital do Santa Luzia?
É muito interessante isso, irmãos. Porque muitas pessoas têm essa lente aí. Eu estou tocando numa lente bem delicada mesmo. Que às vezes até passa por um entendimento errado, viu? Isso é uma verdade. A questão é o entendimento errado. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e juntava-se muita gente para ouvir, para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Agora, olhem comigo o final do versículo 17. Finalzinho. Quero ler só o final mesmo, a parte C lá. Leiam comigo. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Irmãos, o que eu quero mostrar para vocês aqui? O que eu acabei de falar? Que ele não atendeu a multidão, que ele não foi na direção da multidão, ele estava indo assim, ó. Olha aqui um pouquinho para mim, todo mundo. A multidão está ali. Ele está indo aqui, precisa orar. Saída pela esquerda, tchutchu, e foi orar. E deixou a multidão mesmo. Mas depois, quando ele volta o quê? Um poder. Está aqui, irmãos, versículo posterior. Não precisa fazer muita força para entender. Os antigos diziam, e eu concordo, aonde tem oração, tem poder. E não tem problema falar isso bem alto, nós, bem pentecostal mesmo. Pentecostal, neopentecostal não, mas bem pentecostal. Não tem problema dizer, aonde tem oração, tem poder, porque tem. Tem, irmãos. Por favor, tem. Ore. E você vai ser empoderado, fala do momento, pelo poder de Deus. O poder não é teu, mas é de Deus. Mas igual que nós temos a presença lá, Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não vamos esquecer, né? Para testemunhar. Os sinais acompanham os que creem, para manifestar o poder de Deus junto com a pregação. Então, vamos orar mais. Se nós queremos, né? Nós já temos aprendido, eu tenho aprendido muito com essa igreja amada aqui, com esse pastor, meu pastorzão. Procurar ser um homem poderoso na palavra, nas escrituras, né? Que é bíblico. Não é um ensinamento dessa igreja, mas é um ensinamento da escritura. Alguém poderoso nas escrituras. Um obreiro qualificado, que maneja bem as escrituras, que fala conforme a palavra. Quando falardes, fale segundo a palavra. Que prega a palavra de Deus, que é o que vai gerar fé. A fé vem pelo ouvir, a oração da fé. Ela veio por ouvir os feitos de Deus. Com Elias, está lá, depois o pastor Michael ministrou. Elias foi o exemplo dado ali, do poder de Deus, da oração da fé. Então, nesse sentido, nós temos que ser também poderosos na palavra e poderosos na oração. Amém, irmãos? Poderosos na oração. Talvez a gente não tenha, alguns não tenham aquela cultura da oração, porque acham que não precisa. Para que ter uma cultura de oração? Vou explicar. A gente pode mudar essa palavra para disciplina. Das famosas disciplinas espirituais. Talvez alguns não tenham. Vou fazer uma pergunta que bem sincera, assim. Não precisa responder. Você tem um horário marcado para orar com Deus? Sim, nós temos que orar em todo o tempo, em todo lugar. Tá tudo certo, irmãos? Mas a gente pode ou não, a gente deveria ou não ter um horário separado, dedicado somente a Deus. Sim ou não? Não precisa responder para mim. Mas eu vou responder para vocês. Sim. Sim e sim. Se tu não tem, arrepende e vai ver urgentemente isso. Porque isso demonstra um monte de coisa. Tu tem horário no teu trabalho? Tem. Eu tenho horário com a minha esposa, eu tenho horário com as minhas filhas, tenho culto doméstico, a gente tem horário para tudo, né? E não vai ter para Deus? Vocês veem incoerência?
E Deus ainda vem primeiro, irmãos. Ele é o primeiro. Ele é a prioridade. Aprendemos isso ontem. Tudo começa na oração. No início do dia, o cara acordou ali respirando bondade e misericórdia. Ah, Senhor. Essa é a primeira palavra do dia. Ô, Pai. Pai nosso. Dá-nos o pão. Meu Deus, meus irmãos. Que oração maravilhosa. Que é o que a gente precisa de manhã cedinho. O pão. Literal. Dá-nos o pão. Cotidiano, pão de cada dia. São obviedades, irmãos. Eu sei, eu não estou aqui trazendo nada e nem quero trazer nada novo. Eu estou apenas lembrando os irmãos, amém? Porque às vezes o óbvio não é tão prático, não é verdade? Então, nesse aspecto, tem um horário. Começa orando 2 horas por dia. Não, estou brincando. Não, isso vai frustrar muita gente, porque não é assim. A gente sabe que não é. Tu vai criar uma rotina santa. É um momento, aquele momento lá de Mateus 6, ontem, enquanto eu escutava aquela composição linda de quem é aquela composição? Ah, é da Aline? Da Aline da mãe. Eu pensei que era da Bia. Da Aline também, bênção. Aquela composição me trouxe aqui, ó. Eu não vou ler aqui, mas eu vou falar aqui de cabeça. Mateus 6. Tu, porém, ele tinha falado do público, né? Não ore publicamente para ser visto pelos homens, achando que pelo muito falar vão ser ouvidos. Hipócritas, né? Fariseus ali, né? Mas tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E o teu pai que te ouve. Ele te ouve. Óbvio que ele te ouve. Mas ele te vê. Ele te vê como tu é. É isso que diz ali. Na oração, não tem nada. Quando tu tá orando, meu irmão, Deus tá te vendo assim, ó. O teu fígado ali, aquela veiazinha que faz o filtro das impurezas da água. Deus vê tudo, irmãos. Ele prescruta, não é? Ele entristeceu, Salmo 139, ele nos criou de uma maneira, irmãos, ele nos vê assim. Como ele nos criou. Então, cada detalhe, sabe aquele sinalzinho, a Sofia tem ali, ó. Deus conhece esse sinal aí. E ele sabe o porquê que ele botou esse sinalzinho na tua fronte. Porque Deus é perfeito. E quando tu tá orando, quando nós estamos orando, parece que a gente se esquece que Deus nos conhece. Então, entra no teu quarto, fecha a tua porta e não te esquece que ele te conhece. Até rimou, né? E não te esquece que ele te conhece. Tipo, sabe? Ele te conhece. E ele vai te, o quê? Recompensar. Conforme nós já sabemos como. Como é que Deus vai nos recompensar, irmãos? Ele vai dar tudo que a gente quer, tudo que a gente pediu. Amém? Não, amém? Aí, tomou café. Ele vai compensar conforme a sua vontade. Que é boa, agradável e perfeita. Conforme os seus desígnios, seu propósito. Ele vai compensar. Se o reino for em primeiro lugar. Ele vai compensar. Eu vou repetir. Se o reino for em primeiro lugar, ele há de compensar. E não é barganha, irmãos. Não entendam mal. Não é barganha. É promessa. Nós temos o modelo em Jesus. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas antes não seja feita a minha vontade, mas a tua, seja feita a tua vontade. E lá no início, eu falei ontem, né? Ele ensinando os discípulos, né? Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, os discípulos tudo ali, né? Qual vontade? Eu fico pensando, né? Eu fico pensando em Olibás, qual vontade? A vontade dele. Porque assim na terra como no céu, irmãos, a gente não pode subverter isso. Porque alguns irmãos parece que eles agem assim, sabe, pastor? Eles pensam assim, ó, eu vou orar
para que seja que lá no céu eles concordem comigo. Acho que foi a Bia que falou algo parecido assim: Deus se converta a mim, concorde comigo, a minha situação, lá no céu. Olha só como. E sim, a palavra vai dizer que nós podemos ligar lá no céu certas coisas, né? Desligar também, as duas coisas, ligar e desligar, pela oração. A gente tem, a igreja recebeu isso, né? Essa autoridade. É em Jesus, é em Cristo, que é o cabeça, por causa de Jesus. E é muito interessante, irmãos, porque daí quando a gente vê Jesus fazendo isso fica um exemplo para nós. A gente também deve priorizar a Deus. E aí a vontade dele vai ser a condição para que nossas orações sejam atendidas. Se as minhas palavras permanecerem em vós, vós pedireis o que quiseres, e vos será feito. João 15. Permanecer em mim, eu vou permanecer em vocês. Ele vai falando, né? Ele fala, se a minha palavra permanecer em vocês, tem lá mais de 10 vezes o verbo permanecer, né? O princípio aqui, irmãos, é que Deus merece o primeiro lugar. Ele merece a prioridade total. Nada concorre com Deus. O reino dele em primeiro lugar. A gente tem que parar de ser tão político às vezes, assim. Eu me coloco até como falho. Às vezes a gente é muito político em relação ao mundo, em relação à vida de algumas pessoas, que tu tá vendo que a pessoa não prioriza a Deus e parece que tu não ora, não faz nada, não fala, não prega, não faz nada a respeito disso. A pessoa tá ali totalmente enganada, agindo como se estivesse tudo bem, só que não. Não. Se Deus não é o primeiro, se Jesus não é o Senhor, alguém é. Alguém é o primeiro. Vocês concordam? Precisa concordar comigo também. Alguém vai ser o primeiro, irmãos. Alguém vai ser o primeiro no coração de quem deixa em aberto essas questões. Se não está definido, se ele não for o primeiro, né, como diz um cântico antigo, né, o fiel companheiro, o motivo da existência, da fé, a razão, tem alguma coisa errada com a nossa fé, irmãos. Porque ele é o primeiro. Né? A gente não pode parar de orar, a gente não pode parar de pregar, a gente tem que sempre lembrar disso, né? Mas a gente tem que entender que a prioridade é Deus. Por isso ele se retirava para orar. Mesmo vendo tanta, né, desgraça, tantos perdidos. E ele não deixava de atender eles. Isso também não é verdade. Ele só atendia no horário marcado, no horário certo. Amém? Vamos aqui, né? Terceiro princípio, para quem está anotando aí, né? Lucas 6, 12, 13. Logo em seguida ali. Tentar ser mais. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar. Como eu gosto dessas expressões, né? Jesus, tá falando de Jesus, tá, irmãos? E passou a noite em oração a Dedeus. Irmãos, vocês estão entendendo isso aqui? Nós estamos falando de Jesus, né? Porque parece que tem pessoas que pensavam assim, bah, Jesus não precisava orar, né? Isso aqui é para contradizer, para refutar as pessoas que imaginavam que Jesus não precisava orar, irmãos. E se, aí fica aquela pergunta clássica, né? Se Jesus precisava orar, quanto mais é o maninho, né? Eles, o ninguém, né? Né? Pecador mesmo, brabo, pecador brabo. E aconteceu, né, o 12, que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração, enquanto já era dia. E chamou-se os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Esses seriam os mesmos que lá no final da Escritura estariam as 12 colunas fundamentais do templo, né? Lá na Nova Terra e Novo Céu, nos céus, né? Olha que tremendo, irmãos. A fidelidade de Jesus é a garantia que nós vamos estar com ele para sempre. Que ali é um tempo eterno. A gente visualizar isso aí, nós já estamos na eternidade, entendeu? A gente vê as colunas lá com o nome dos apóstolos, vai ser isso aí. Uma coisa interessante, irmãos. Às vezes a gente tem decisões difíceis, a gente sabe que deve orar, mas como eu falei, o óbvio não é tão prático, né?
A gente sabe que tem que orar, né? Mas às vezes a gente ora só quando deu tudo errado. Sim ou não? Vou aqui confessar aqui. Ouça. A gente já falou isso também, né, pastor? Falamos aqui, ó, irmãos, a oração vem em primeiro, não em último. Não quando deu tudo errado. Porque tudo começa na oração. Essa frase, tudo começa na oração, podia até estar na Bíblia, mas não precisa, porque tudo que tinha que estar ali já está. Quase que eu viajei aqui. Mas tudo começa na oração. Tudo, o teu dia, teus compromissos, tuas decisões, tudo começa na oração. Nós temos o exemplo em quem? Em Jesus. Jesus tinha que escolher 12. O rei precisava de 12 súditos. Ah, gostei dessa. Súditos, servos. E ele orou para isso. São detalhes que tu encontra aqui no Evangelho de Lucas. Preciosíssimo, irmãos. Muitos estão somente aqui, esses detalhes de oração. Não estão nos outros. Em alguns casos, alguns vão estar. Às vezes pode ser que a maioria não está. Mas um ou outro pode ser que esteja. Mas tem uns que não está mesmo. Jesus orou. Por isso que lá em Atos depois, eles oram. Eles estão seguindo o modelo de quem? O padrão de quem? De Jesus. O exemplo de Jesus. A liderança de Jesus. Eles vão orar. Porque eles precisavam cuidar lá, né? Os helenistas estavam lá, né? Tentando... Tinha as viúvas, aí eles precisavam se ater ao ministério da palavra. E da oração. Nas orações, né? Então, eles levantaram lá os diáconos também, tem toda aquela... E começa, assim, uma organização da igreja, como a gente conhece hoje, praticamente, né? Esse aqui eu já quero concluir ele. Então, decisões difíceis, ore, mas não ore no fim, ou depois que deu tudo errado. Ore no começo. Tu pode até evitar a decisão. Ore de uma forma que a decisão fique totalmente orientada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, que Ele te dê paz, confirmações pela Escritura. Ore de uma forma com entendimento, para que a Escritura traga para ti a clareza da tua decisão. Porque o homem pode, deve fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor, vem do Senhor. E a gente já sabe que se a gente orar, o Senhor vai falar com a gente, amém? Deixa eu ler aqui. Vamos lá. Lucas 9, 18, 19 e 20. Aqui é o quarto, no caso, princípio, da comunicação do Evangelho, da clareza inicial da relação de Jesus com seus discípulos. Ó. E aconteceu que, estando ele só, e aqui a gente vê a questão de solitude, né? Uma questão que era proposital, que era intencional. Por que eu sei, ó? Porque vem uma vírgula e vem o quê? Orando. Então, vou fazer uma pergunta. É bom orar com pai, com mãe, com marido, com esposa, com amigos, com irmãos? É ótimo. Orem. Tenham companheiros de oração. Isso é bíblico, isso é muito maravilhoso. Orar uns pelos outros, mas orar junto é melhor ainda. Até nisso se aplica um princípio, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Olha só. Vocês estão acompanhando? Amém? Então, orem com outros, orem com, né? Estou lá, o Samuel está ali durante a semana, correria. Já preciso orar com o irmão, com o amigo. Vou ligar para o Maico, vou ligar para o Maninho. Eis-me aqui, vou ligar para o Lucas. Meu, vamos orar, vamos lá para a beira da praia, lá, vamos derramar. É assim, irmãos. É assim. Essas marcas da relação precisam produzir na nossa amizade frutos de oração. Frutos de intercessão. Nesse companheirismo. Nós precisamos ter essa prática sempre na nossa semana, de orar juntos com alguém. De alguma maneira. Se não dá pessoalmente, ora por telefone. Olha, dá até para orar com a Aline, quem quiser. Lá em Porto Alegre. Aline.
filha da Bia. Quer orar, pega o telefone e liga para a Aline, quer só orar contigo. Pode ser a hora. Amém. Olha, ó, então, Lucas 18 ao 19, né? Então, e o 20. E aconteceu que ele, estando só orando, estava com ele os discípulos. E perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: João o Batista, né? E outros, Elias, e outros, que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, a gente já conhece de outras passagens, de Mateus 16, né? O Cristo de Deus, né? O Filho de Deus. Irmãos, Jesus orou para que eles o conhecessem, para que eles soubessem quem ele era. Vocês estão entendendo? Captaram? Quando nós vamos pregar, a gente deve orar por nós e pelas pessoas que vão ouvir. As duas situações. Eu creio piamente, irmãos, que Jesus estava ali orando para que o entendimento deles fosse aberto. E eles estivessem do alto. Eu falo, Pai, revela para eles. Pelo menos para um deles, é o que eu estou pensando aqui, estou imaginando. Quem eu sou? Porque Jesus tem intenção, amém? Vocês concordam que Jesus tinha intenção em tudo que ele fazia? Então ele envia ele chama eles para estarem com ele, depois ele os envia. Depois eles voltam para dar o feedback, né? O famoso feedback, né, Lucas? Aí eles vêm e ele pergunta, tá, e o povo, o que disse lá? Tá. Elias, outros, o antigo profeta. Tá, e vocês? Esse era o ponto. Era nesse ponto que Jesus queria chegar. Porque ele tinha orado também por aqueles que ouviram. Pelo evangelismo. Era uma tarde de evangelismo, vocês estão entendendo? Então eu acredito que ele tinha orado também por isso. Mas ele orou por eles, para que o Pai revelasse para eles quem ele era. Nós devemos orar, meus irmãos, para pregar, para que quem está ouvindo receba a semente do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de quem crê, venha ter o seu entendimento aberto. A pessoa vem ser iluminada, vem ser esclarecida diante da revelação bíblica de quem é Jesus. Quando Felipe pergunta pro eunuco, né, pro eunuco lá, pro etíope, tu crê, né? Creio que Jesus é o Filho de Deus. Bom, sem titubear, assim, o cara, né, firmezinho, assim, né, que me impede? Ele olhou a água, assim, né, eu quero, né, quero fazer parte, quero ser. Então, a resposta dele prova para nós que ele tinha um entendimento aberto, que Deus tinha aberto o entendimento, tinha revelado para ele quem era Jesus. Através da pregação no livro de Isaías que Filipe fez para aquele homem. Amém, irmãos? Lucas 9, ainda ali, do 28 ao 29. Lucas 9, do 28 ao 29. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, subiu ao monte a orar, e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do rosto, e sua roupa ficou branca e muito resplandecente, né, reluzente, né? Aqui, irmãos, é muito interessante. Jesus estava orando, e ele percebe que diante da revelação daqueles 3 homens, então, tem 2 coisas que acontecem aqui. A primeira é que eles iam ver que realmente Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Tem uma linha teológica que é muito nociva que diz que Pedro
Ele erra teologicamente ali e tal, porque ele compara Jesus com Moisés e Elias, bota no mesmo patamar. Eu nem vou entrar nisso agora, tá? Não, isso é só um... Mas a questão, irmãos, que eles veem Moisés e Elias vindo, tipo assim, para antecipar para Jesus que Jesus ia ser glorificado. Eles estavam ali para porque eles estavam ali para falar da crucificação, da morte de Jesus e da ressurreição dele. Eles estavam ali para deixar ele assim, tipo, sabe aquela coisa do amigo que chega assim, né, vai com fé que, né, o Senhor é contigo. Sabe quando a gente vai orar com o pastor Michael e que a gente vai fazer alguma coisa, ele diz assim, ó, não, a gente já orou, vai na paz, vai, né? O Michael tem isso, né? Ele é de incentivar, né? Não, vai lá e faz, vai, né? Então, eu entendo nesse sentido ali, que Moisés e Elias, eles aparecem para provar quem era Jesus, a glória dele, de fato, porque ele, né? E os discípulos contemplando aquilo, né? Eu acho que o entendimento era correto, sim, deles. Eles queriam, né? Ficaram tão vislumbrados, vamos ficar aqui, né? É o lugar. Que nem nós, né? Quem quer ir embora aqui? Eu vou tentar ajudar nós aqui. A gente não é que a gente quer ir embora ou não quer ir embora daqui, do lugar, né? Mas é da presença, é da comunhão. É disso que a gente não quer. Mas esse é o nosso retiro, viu? Esse é o nosso verdadeiro retiro. O nosso verdadeiro retiro é a presença do Senhor. Ele é o lugar seguro, é o lugar da nossa comunhão. É disso que nós precisamos. Então, né, só para fazer essa citação, né, ele estava orando, mais um texto, né, que mostra a vida de oração de Jesus. Esse foi o... Por aí. Eu quero que os irmãos abram comigo capítulo agora 22, vou dar um salto aqui, versículo 31 e 32. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar, né, para peneirar, para cirandar como o trigo, ó o gesto aqui, ó, como trigo, né, para peneirar, para cirandar, como diz aqui a CF, né. Mas eu roguei por ti, meus irmãos. Já pensou isso ser revelado para ti? Ainda ontem à noite, Satanás chegou e pediu para Deus para, né, cirandar, né, para peneirar a Aline, filha da Bia. Vamos pensar assim, vamos imaginar. E aí ela vê o livramento, daí Jesus fala assim para ela assim, ó, eu orei por ti, mas eu orei por ti, eu roguei por ti. Do próprio Senhor te falou assim, ó, eu roguei por ti, porque o inimigo das nossas almas queria te... Vocês estão entendendo? A garantia que nós temos, o pastor Marcos explicou ontem, muito bem explicado, que nós temos 2 intercessores. 2 que oram por nós. Esse sim, né? Isso aí é uma categoria, né? O Espírito Santo intercede por nós. E o Senhor Jesus, né? O justo advogado. O Filho de Deus também intercede por nós. Queria fazer esse detalhe aqui, irmãos, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha só, irmãos. Que riqueza isso aqui. Imagina Jesus, eu queria que você imaginasse isso. Jesus falando contigo, porque é isso que está acontecendo. Ele está falando comigo, contigo, conosco. Mas eu roguei por ti, porque Satanás pediu. É tipo assim, Satanás ele pediu, ele orou. Não vou falar uma bobagem, mas ele pediu. Ele falou, ó, eu quero a vida do... Quero mexer com ele, quero cirandar ele, quero, né? Que nem ele fez com Jó. Lembra? Isso aconteceu na Bíblia. Não vamos entrar lá, mas aconteceu com Jó, irmãos. Exatamente isso, viu? Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Não seja uma fé cega, mas seja uma fé fundamentada nas Escrituras.
fundamentada na vida de Cristo, no exemplo de Cristo. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Aqui, irmãos, aqui nós estamos falando sobre a liderança de Pedro. Porque olhem comigo, quer ver? Ó, isso foi falado em Marcos 16:7. Vamos ler rapidinho, ó, Marcos 16:7. Vou tentar explicar isso aqui de uma forma um pouquinho diferente. Mas eu acho que os irmãos vão... Ó, vamos lá. E depois eu já estou olhando aqui o de João que eu quero ler. Ó. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, então tem um destaque aqui, amém? Né? Que ele vai adiante de vós para a galera. Vamos ler só essa parte aqui. Agora olhem comigo João 21. Irmãos, sabe por que Jesus destacou Pedro e ele falou para Pedro assim, ó, Satanás pediu a tua alma? Porque Pedro era coluna, irmãos. Ele era um dos colunas da igreja. Ele era o quê? Um líder. Tem pessoas que têm receio de falar isso. Pedro era, assim, um líder. Jesus via isso nele. Às vezes a gente não reconhece. Tem irmãos que têm esse dom, essa graça de presidir, de liderar. E às vezes ou por inveja, por ciúmes, por orgulho, muitas pessoas não reconhecem isso. Jesus não era assim. Às vezes, não, o maior é o que serve. Quer ser o primeiro? Serve. Tipo, serve. Porque o líder serve. O líder morre primeiro. O líder apanha primeiro. O líder é o responsável. E olha só, em João 21:3, olha o que diz. Ali vocês entenderam, né? Jesus mandou chamar, né? Destacou a Pedro. Agora eu quero mostrar para vocês a liderança de Pedro. Eu podia mostrar de outras formas. Pedro foi reconhecido como um dos colunas da igreja, biblicamente, viu? Agora olha só isso aqui. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Ele disse para quem? Para os outros discípulos. Num momento bem delicado lá, né, que eles estavam vivendo. Jesus, né, tinha sido morto, tinha um monte de coisa acontecendo, um contexto maior, né, que eu não vou entrar aqui agora. Aí olha só que interessante, vamos ler junto comigo? Vamos lá. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, agora comigo. Dizem-lhe eles, também nós vamos contigo. O que parece isso para vocês, irmãos? Ele era um dos mais velhos. Ele foi aquele que teve várias situações com Jesus, ele era um dos mais sinceros. Pode questionar um monte de coisa em Pedro, irmãos. Ele era bem fabricável. Mas tem umas coisas que admiram em Pedro. Eu sempre falo de uma história de pessoas que não entendem. Quando foram pegar lá Jesus, o Malco, com Judas, quem é que tirou a espada e cortou a orelha do soldado? E ele disse ou não disse que ia fazer isso? Ele disse. É que a gente se apega só no quê? Ah, eu não vou te negar, eu vou morrer. Jesus fala, tu não está pronto para isso. Isso não. Isso é verdade. Ele negou Jesus. Mas ele disse que se eu estiver contigo, ninguém toca em ti. Ele deixou entender isso aí. Exatamente. E outra coisa, irmãos, levantar uma, né Lucas, uma adaga contra um... Quantas? Tinham 12 ali, Michael? Lembra quantos eram da guarda ali do... Era uma galera ali. Mas era muita gente. Ele tirou, irmãos, porque ele disse, se eu estiver contigo, ninguém toca em ti. Ele... Aí Jesus vai lá, né? Opera um milagre no inimigo, né? Tá bonitinho, arruma o cabelo. Quem fere com espada, né? Ainda dá um, né? Vocês estão entendendo? Então fale o que quiser de Pedro. Eu não sou um defensor de Pedro aqui, mas às vezes eu acho que é muito... Às vezes as pessoas são muito assim, não olham o contexto de forma... os detalhezinhos. Ele disse que ia defender Jesus, irmãos. Só que ninguém entende assim. Pouquíssima gente que eu conversei até hoje observa isso aí. E ele falou, então, Pedro, eu quis mostrar para vocês, ele falou assim, ó, naquele momento, né, tava todo mundo meio perdidinho ali, né, sem saber muito, tudo novinho. Gente, eles eram tudo assim de adolescente para jovem, tá? Eles estavam numa idade, na flor da idade ali, né? Todos eles. Pedro era o mais velho, talvez. E eles estão ali, né, Jesus, né? E ele fala assim, eu vou pescar. Por que ele ia pescar? Porque ele era pescador, irmãos. Por isso que ele ia pescar.
E Jesus falou que ele ia ser pescador de homens, junto com os outros. Só que daí a gente vê como um líder ele é seguido. O líder ele é seguido. Ele comenta, todos os discípulos ali, estão tudo meio desbaratinados, norteados, né? O que aconteceu. E ele fala, eu vou pescar. Tipo, sabe aquela coisa assim, eu não sei vocês, eu vou pescar. E aí, o que eles falam? Dizem, né? Disseram, vou só com licença aqui, disseram eles, né? Também nós iremos contigo. O que eles estão dizendo? Eles estavam seguindo Pedro, irmãos. É isso que está acontecendo ali. Muitos comentaristas, eu não sou de... mas afirmam, e eu acredito nisso, que seria, afirmam não, eles entendem que eles estariam seguindo ele. E eu creio assim também. Para mim, ele era um líder. E eu vejo na caminhada, na vida de Pedro, ele um coluna da igreja, alguém que foi, sim, ele era o mesmo que disse, tu és o Cristo, a revelar, o Pai, né? Não foi nem carne nem sangue que tu revelou, mas foi o Pai que te revelou, né? Mas é o mesmo que ouviu, arreda Satanás. É o mesmo, irmãos. É o mesmo, é Pedro, Pedrão, o Pedroca, é ele mesmo. Amém? Então eu queria só fazer esse detalhe aí para nós. Lucas 22, do 39 ao 46. Nós já estamos nos encaminhando, irmãos. 22, do 30, do 40, perdão, 39 ao 46 eu vou ler. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai. Aqui é interessante, irmãos. Isso aqui é um imperativo. Isso é importante entender. Ele diz assim, se vocês quiserem, vocês não ficarem, vocês esperem aqui, mas se quiserem, não, tipo assim, se vocês quiserem, deem uma orada, de repente, né? Tipo, foi isso que aconteceu? Não, irmãos. Vamos lá de novo. E quando chegou àquele lugar, então, eles chegaram no lugar, ok? Fiquei imaginando a cena. O que ele falou para eles? Eu imaginei ele, orai, né? Para que não entres em quê? Em tentação. Então nós temos aqui mais um tipo de oração. A gente vinha falando desde de quinta, né? A gente está tentando trazer o máximo que a gente pode. A gente não vai esgotar assunto, porque esse assunto é em toda a escritura, é na vida inteira cristã, né? Irmãos, a gente deve orar para não entrar em tentação, para não cair em tentação. A gente deve orar por isso. Vou viajar a trabalho, vou orar por isso. Fui para São Paulo há pouco tempo, né? Fiquei lá 7 dias, eu orei por isso. Senhor, que eu não entre em tentação. E eu não entrei, irmãos. Falo para a glória de Deus. Em nenhum momento. E glória a Deus, que me preservou, que me conservou. Eu tenho uma aliança com o Senhor, com os meus olhos, como diz lá em Jó 31, 1. E é a palavra de Deus, é a nossa fé, é a palavra de Deus. Então, essa é a oração. E aí, né, e apartou-se deles acerca de deu um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Nós temos falado bastante sobre isso. E apareceu-lhes um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, isso aqui é possível conosco também? É. Muito possível. Tem testemunhos, inclusive, de pessoas que se sentiram confortadas. Sim, muitas das vezes, eu creio que a maioria é o Espírito Santo, o Consolador. Tá? Mas muitas vezes é os anjos também, viu? A palavra diz, né, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, os livra, os guarda. Né? Então, a gente já viu as duas coisas, né? Nos livra da tentação, nos livra de cair, né? Na tentação do inimigo, da carne. A gente sempre tem que lembrar também, né? Às vezes tem... Irmãos, a carne é fraca, foi falado aqui, até eu brinquei na hora, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Então, cuidado. Às vezes os argumentos, né? Ah, mas a carne é fraca, não, mas o pecado não é vitamina. Guarda o coração, obedece ao Senhor.
entendeu? Não sobreveio sobre vós que não fosse humana, mas o escape vem do Senhor. Então o escape é divino, é soberano, é poderoso, maior que a tentação humana. Assim como o perdão é maior que o pecado. Perdão de Deus, da mesma forma. Apareceu-lhes um anjo, né? Apareceu-lhe, perdão, um anjo do céu que o fortalecia naquele momento, né? E posto em agonia, orava mais intensamente. O pastor Michael falou rapidamente sobre isso, né? No momento da agonia dele, né? E ele estava orando, né? E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Imagina, irmãos, o suor dele era tão pesado, o peso dos pecados de toda a humanidade, irmãos, que o suor do Senhor, a sua humanidade, já estava, né, sentindo o estresse físico, talvez, né, como grandes gotas de sangue que corriam até o chão, que pingavam, nesse sentido, né, pingavam. Ali onde ele estava tinha talvez uma poça de sangue, já, que foi a primeira, derramando sangue, vertendo sangue, morrendo pelos nossos pecados, por nossa causa. E levantando-se da oração, então ali, irmãos, orar nem sempre é fácil. Eu sempre digo assim, ó, ler a Bíblia e orar tem umas coisinhas, não sei se acontece com vocês, né? Quem não acontece aquela coisa que tu vai ler a Bíblia, dá um sono assim, né? Que não acontece isso aí, né? Toda vez que o cara vai ler a Bíblia, o cara, né, desmaia, assim, babando, a Bíblia toda molhada, assim. Pô, eu queria ler a Bíblia, não consegui não alcançar. Né? Acontece. Pô, quem? Nós somos humanos, né? A gente não é anjo, né? Acontece. Mas é quando tu vai ler a Bíblia e quando tu vai orar também. A minha mãe dizia assim, porque não está no texto isso. Estou me permitindo imaginar que é por isso que aquele pai que amava, que tinha zelo, ele ficava esperando. E quando ele viu, até as suas vergonhas foram vistas, vocês sabiam? Ele tinha que levantar para comer. E ele dava, para não mostrar as pernas. As vergonhas que eu digo não é as pernas mesmo, a coxa. A coxa já era vergonha. Para correr na direção do filho e se agarrar no pescoço do filho. E se vocês observarem o diálogo dos dois, porque ele, na verdade, o filho tinha feito todo um discurso, né, para chegar e dizer para o pai e tal, mas o pai, né, já perdoou, já mandou dar um banho, já mandou botar vestes, anéis, sandálias, já fez tudo aquilo, já vestiu, já restaurou tudo aquilo que era, porque ele já tinha perdoado o filho. Que ele percebeu que o filho caindo em si já tinha se arrependido. Então nessa figura tem tanta coisa riquíssima que poderia, em outro momento, quem sabe a gente pode expor isso aí, a gente vai ver, tem tantos detalhes nessa história, irmão. Só que tem, para mim também tem oração nessa história, né, do filho, dos momentos que ele, pensando no pai, muitas vezes é assim que acontece com aquele que se desvia, com aquele que abandona a fé, né? Concluindo sobre esse último ensino ali, irmãos. As pessoas precisam perceber que sem oração elas não têm direção. Sem oração elas não têm vida com Deus. Não há fé. Porque o exercício da fé é a oração da fé, que é proveniente da fé. Porque só ora quem crê. Quem não crê, ora. É aos que creem. Oração, nesse caso, a gente poderia também dizer que o pastor Michael, né, lembrando uma das falas dele, que falou
umas coisas que eu vou levar também nesse sentido. A gente precisa obedecer ao Senhor até as últimas consequências. E eu quero acrescentar não a fala dele, mas algo sobre essa reflexão. Nós precisamos orar, além de crer. Quem tem fé vai obedecer. É uma evidência da fé, é a obediência. Mas nós precisamos orar para que nós sejamos obedientes pela fé. Em todo momento. Em todo o nosso dia, em tudo que a gente vai fazer, a cada momento, a cada instante, em cada situação. A gente não precisa se pensar assim. Tem alguns irmãos assim que eles quando eles se convertem, eles pensam assim, eu não vejo a hora de chegar domingo, porque daí quando chegar domingo eu vou lá na frente pedir oração para o pastor. Nada contra isso, não. Tá tudo certo. Mas às vezes é terça-feira. Aí o irmão tá assim, ele vai esperar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para chegar o domingo lá de noite para poder chegar assim. Chegou o momento para mim receber uma oração. Tem, irmãos, tem gente assim. E nós recebemos o Espírito Santo também. Quando nós oramos, nós temos livre acesso ao Pai, a Deus, por meio de Cristo Jesus, o intermediador. E é nesse tipo também, a gente não falou muito, mas tem uma fala do pastor Michael lá na exposição de Romanos. Ele explica melhor essa questão. O que é orar em nome de Jesus, né? Pegar uma palavrinha mágica, será que é tipo assim, toda oração termina, se não falar em nome de Jesus, não ora. Tipo assim, né? Não, a gente tem que orar em nome de Jesus. Eu oro em Jesus, por favor, né? Com fé, né? Mas a questão é, irmãos, o que significa? Pois a gente está assentado, a gente está em Cristo. E nós oramos em Espírito. E nós oramos pela palavra. Então tem um monte de significados aí. Mas tem um deles que eu acredito que é importante. Quando a gente lembra assim, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a gente está entendendo que em Cristo nós temos um intermediador, que é o único que pode, que nós podemos. Maria não é. A gente falou antes ali, os católicos, que é Maria, né? E Maria? Somente Jesus, meus irmãos. Não tem outra forma de chegar ao Pai. Ele falou, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem a nós, se não for por meio de Jesus. É nesse sentido que a gente ora em nome de Jesus, como embaixadores de Cristo. É nesse sentido que a gente ora, porque a gente busca cumprir, obedecer à vontade de Deus, o propósito de Deus. É nesse sentido que a gente ora em nome de Jesus, que é aquilo que representa Ele, aquilo que representa o Evangelho. Por isso que ele faz algumas observações. Ele vai dizer, não se envergonhem do Evangelho. Não se envergonhem de mim. Porque se vocês se envergonharem do Evangelho de mim, eu me envergonharei de vocês. O Pai vai se envergonhar de vocês, né? Diante dos santos anjos. Aquele que se envergonhar. Eu tinha vergonha de orar em público. Eu tinha, quando eu era mais novo. Hoje eu consigo, né? Eu não consigo nada, é tudo o Senhor. É o Espírito Santo, né? O poder de Deus, né? Para testemunhar. O poder do Espírito Santo. Eu consigo, irmãos, de todo o meu coração, levantar minha voz em qualquer lugar. Falo isso sem nenhum tipo de... Porque a única coisa que importa, a minha esperança está em Cristo aqui e também depois. Aleluia. E eu sei aquele que me guarda. Ele me avisou que eu ia ser odiado, que eu ia ser perseguido. Ele falou tudinho, lá em João 15, lá, né? Ia ser perseguido, odiado. Tudo certinho. Eu contei para os irmãos, estava no aniversário com a Duda dos 15 anos dela. Uma barulheira assim, algazarra, coffee break de homem, de mulher, não sei qual era o pior, né? Nós ali, família,
quando eu comecei a nossa cerimônia particular, nosso pacto, nossa aliança diante do Senhor, eu entregar o anel para ela, o compromisso. Ok, continuou aquela gazarra, tudo. Mas quando eu peguei na mão da minha filha para orar, meus irmãos, silenciou o restaurante. Vocês tinham que ver. Silenciou o lugar. Bem, pode ser a respeito deles pelo momento, assim, o pai está com a filha ali, né? Mas eu tenho certeza, eu atribuí agora ao Senhor. Eu reconheci o Senhor. Né? Essa é a minha fé, eu reconheci o Senhor, Deus da Bíblia. Ele estava ali, abençoando aquele momento, abençoando minha filha, abençoando aquele restaurante, aquele lugar, aquelas pessoas. Tinha uma família, né, que o cara ficou, depois que o cara viu que o cara ficou tão inquieto que ele não chegou até a falar com ele, pai de família. Depois a gente ficou 1 hora conversando, né? Falando, eles eram irmãos em Cristo, lá de Cuiabá, Mato Grosso, ele falou, nunca vi isso. Depois vamos a testemunhar e falar das coisas do Senhor, a palavra do Senhor, né? E Deus foi glorificado. E a gente chorou. Entendeu? Glória a Deus. E a gente pode orar em qualquer circunstância, né? Tem uma situação lá, vamos pensar que a Carol está lá com as colegas de trabalho na escola. E tem um momento lá e ela percebeu assim, o Espírito Santo nos dá esse time, sabia? Pensa em alguém que tem o time correto, é o Espírito Santo. Covardia, ele sabe exatamente o momento que a gente fala, que a gente não fala. É o Espírito Santo. Alguém controlado pelo Espírito Santo sabe. Não é experiência, né? Não, eu sou experiente. Não, é o Espírito, não é? A gente mostra quando. Daqui a pouco a Carol vai discernir assim, vai ficar numa oração, o Espírito Santo impelindo ela, né? E ela vai dizer assim, posso orar? Pode dar uma oração? Aí eu e o pastor Marco, a gente comentou esses dias que a gente aproveita a oração para evangelizar, lembra? Irmãos, oração é uma baita oportunidade para evangelizar. Eu não estou dizendo assim, pedir para orar por alguém, isso também. Você aprendeu com o Cláudio. Sabia? Nós temos dito assim, que a oração revela a teologia. Tu quer conhecer a teologia de alguém? E teologia, irmãos, é o conhecimento de Deus, é o estudo sobre as coisas de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a vida de Cristo, tudo sobre a igreja, sobre a palavra de Deus. Então, nesse aspecto, teologia não precisa ter medo de teologia, viu? Está tudo certo. É de Deus também. É um recurso. Tá? Mas quando a gente fala assim, que a tua oração revela a tua teologia, é porque a gente está querendo dizer assim, revela a tua fé, revela o teu entendimento sobre Deus, entendeu? Então a gente saiu do retiro agora, quem sabe que a gente não pode ver que o Espírito Santo morreu na cruz. Isso é teologia. Isso é teologia, irmãos. Isso é um ensinamento bíblico, mas também é conhecimento sobre tal matéria. Então às vezes alguém vai estar numa igreja a partir de agora e vai lembrar das palavras do pastor Michael, assim, né? Tá o irmãozinho orando lá, pai, obrigado porque tu morreu por mim. E tu vai lembrar assim, mas Deus, nem o pastor Michael, Deus ouve, Deus é misericordioso. Aí já viu o Espírito Santo. Edita. O Espírito Santo edita, muito bom essa. E o pastor Michael explicou que o Espírito Santo pega aquela ali para interceder por ti, teu irmão, né? Edita e vai chegar redondinho lá pro pai, né? Tem coisa da gente, intercede com gemidos inexprimíveis, olha só. Zelo total, né? Eu queria citar o que tu falou para mim ontem. Ali que estava eu, fui a Manuela ali, a Duda. Sobre as orações. Que as pessoas podem não querer nos ouvir, as pessoas podem não querer ouvir a palavra de Deus, não querer nem conversa conosco, né? Mas algo que elas não podem de jeito nenhum fazer é nos impedir de orar por elas. Exatamente. A Ana nos lembrou isso. Eu até já falei isso aí, né? Isso é uma coisa que nós sabemos, nós da fé. A pessoa vai rejeitar a tua pregação, até vai rejeitar a tua visita, vai rejeitar o teu convite, vai dar uma desculpa, né? Nossos vizinhos aí estão sempre convidando,
né? Vai ajeitar um monte de coisa. Mas a oração não tem como. E também tu não pode ser cerceado para orar. Tu deve orar. Se a pessoa fala assim, não ora por mim, não sei o quê, aí tu tem que orar mesmo. Aí tem que orar. Mas não, tipo assim, não violando a pessoa, né? Não gerando inimizade, né? Com sabedoria, o que tu vai fazer? Não vai orar ali, mas tu. Aí, a pessoa diz, não quero que ore, tal, tu vai dizer, não, tudo bem. Deus abençoe. O Senhor abençoe em nome de Jesus. Já sai na lista, né? Senão eu faço com a minha mãe, né? Minha mãe tem uma oração imprecatória. Real, né? Pai, se desviou, uma vez meu irmão, se desviou, pai, frustra ele nesse mundão, então ele seja bem feliz, para ele voltar rapidinho para ti, né? Oração da minha mãe. Mas é isso, meus irmãos. Glória a Deus, porque nós podemos orar, nós podemos falar, nós somos ouvidos, e Ele fala conosco, Ele, Deus. Aleluia. Deus Pai, quando nós oramos a Ele. Ele, o Senhor Jesus, quando nós oramos a Ele. Ele, o amado Espírito Santo, quando nós oramos a Ele. Nós podemos orar, nós devemos orar, nós, sem cessar, em todo tempo, em todo lugar. E quando a gente sabe que isso é bom, que isso nos faz bem, não é verdade? Então, se a gente sabe que algo é bom, que faz bem e a gente não faz, a gente peca. Se a gente deixa de orar pelos irmãos, a gente peca. A gente leu isso ontem. Eu não venha pecar deixando de orar por vós. Então é isso, meus irmãos. Eu quero concluir aqui.